Falando sobre tributação de dividendos e holding, eu queria fazer alguns comentários. O primeiro deles é o seguinte: existe uma providência agora que todos devem observar, todas as empresas, os empresários, inclusive os sócios de holding, que é a apuração dos lucros do ano de 2025 até o presente momento. E se for a ideia, se tiver lucro para ser distribuído, redigir uma ata, lavrar uma ata com assinatura de todos os sócios, fazendo a destinação dessa distribuição ainda no ano de 2025 ou no ano de 2026, 27 e 28, mas por conta de uma deliberação formalizada numa ata e devidamente registrada. Essa é uma providência que os contadores estão auxiliando todas as empresas e, de fato, ela é importante para poder isentar o pagamento da distribuição de lucro a partir do ano que vem, observadas todas as regras da reforma tributária, né? Ou seja, distribuição acima de R$600 mil, distribuição acima de 50 mil por mês, vai ter um impacto de 10% de imposto sobre esses dividendos. Com relação às holdings, é importante entender o seguinte: a natureza da holding é acumular patrimônio. E nisso pode ser que a distribuição de lucro das holdings para os sócios, pessoas físicas, talvez não seja interessante, porque a ideia é justamente acumular essa renda para reinvestir em outros imóveis. Então, nesse caso, esse raciocínio sobre a distribuição de lucro, ela é diferente. Inclusive, outro aspecto a ser calculado e avaliado é com relação ao dinheiro que a holding ela vai aplicar e vai manter sob a sua guarda, porque ele sofre uma tributação. Mas, considerando a tributação na pessoa física da distribuição e do come-cotas do imposto de renda sobre aplicação na física versus a tributação na pessoa jurídica, pode ser que, dependendo da situação, seja mais vantajoso deixar o dinheiro na holding, até porque seria por um momento transitório até o reinvestimento. Ou uma outra possibilidade é o aumento do capital da holding, reinvestindo ou aumentando o capital da sociedade com os lucros acumulados. Então, todas essas questões, elas são intrincadas e elas precisam de uma análise de um contabilista, de um advogado, para poder avaliar qual o melhor cenário diante das novas leis, da reforma tributária e de como organizar a sua vida financeira na pessoa física ou na pessoa jurídica. Adicionalmente, é importante avaliar o seguinte aspecto: nessa nova lei não foi tributado a distribuição de lucro para sócio pessoa jurídica domiciliado no Brasil. Então, esse é um aspecto para ser avaliado até na formatação societária da sua holding, da sua empresa, porque muitas vezes, se você tiver uma sociedade sobre a outra e houver a distribuição entre elas, não haverá a incidência do imposto, só quando esse valor é revertido ou distribuído ao sócio pessoa física. E a holding, como eu disse, ela tem uma sistemática diferente. Ela tem como propósito acumular e reter o patrimônio e não distribuir. Ela pode distribuir, não tem nenhum impedimento, mas o fato dela servir como um ente personalizado, um CNPJ, que vai reinvestir em outros imóveis, por exemplo, a análise sobre a distribuição de lucro, ela modifica. Por isso, a revisão desse cenário ou a revisão da estrutura, da gestão de uma holding com base na nova lei, ela é crucial.